Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus avanço divino, encontros com Deus, alegria no Espírito Santo, céus abertos e justiça de Deus. Que toda perseguição, que toda maldade, que toda inveja, que toda contrariedade, que toda invocação maligna envolvendo o nome dessa pessoa, sua casa, sua família, que todo esse mal seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, renova as nossas forças, fala conosco, nosso coração está aberto, nossos ouvidos estão atentos para a tua voz. Te amamos, Jesus, te amamos, doce Espírito Santo, e que a tua presença possa tocar em cada pessoa que entrar aqui nessa oração. Que nesse propósito da vida extraordinária, Pai, venhamos receber liberações do céu, venhamos ser tocados por Deus, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós. E apresentamos diante de Ti, Senhor, apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração da vida extraordinária, todas as áreas que estamos clamando, que estamos invocando o nome de Jesus. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor, que a tua mão de poder esteja, Senhor, esteja aqui, Senhor, sobre cada pedido. Oramos por respostas, oramos por livramentos, oramos por cura, oramos por milagres, oramos por maravilhas do céu, no nome de Jesus. Também te peço, Pai, provisão especial para cada um dos teus filhos que está pedindo em favor das suas finanças, dos seus negócios, seus projetos, pessoas, Pai, que precisam de uma intervenção, que dívidas sejam quitadas, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê ideias e que o Senhor movimente as coisas no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Estamos apresentando todos os dias os nossos pedidos de oração. Vamos até domingo nesse propósito, clamando ao Senhor. Estamos em oração, estamos em jejum, e mesmo que você só esteja em oração, creia, o nosso Deus está operando. Há um trabalhar divino aqui em nome de Jesus. E eu quero liberar uma palavra sobre cada pessoa que possa estar sobrecarregada, sentindo um peso sobre seus ombros, dores de cabeça. Eu repreendo toda ação contrária à tua vida, toda ação contrária à tua casa, e eu declaro a vida de Deus, a unção do Espírito Santo, desatando jugos, quebrando fortalezas no nome de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você, mas antes disso eu quero dar um testemunho do que Deus tem feito aqui. O Senhor Deus tem feito coisas maravilhosas e nós temos que testemunhar. Tem pessoas que não acreditam em milagres, tem pessoas que precisam ver para crer. Eu acho que a maioria de nós precisa ver para crer, certo? E eu creio que Deus dá sinais, Deus opera milagres, para que nós possamos nos entregar a Ele, para que possamos crer nele. E olha o testemunho que eu recebi da Nara. Ela escreveu assim: a paz de Jesus, com gratidão compartilho uma das muitas bênçãos que recebi. O veredito favorável de um processo que havia sido negado injustamente há quase 10 anos. Agora, com os valores atualizados, ele foi deferido. Deus é bom e os ensinamentos que você compartilha têm produzido muitos frutos. Que o Senhor abençoe a você e a sua família. Agradeço de coração. Eu recebi também o testemunho da Maria. E ela escreveu assim: a paz do Senhor. Meu cunhado foi diagnosticado com câncer na garganta, do tipo mais agressivo. Entrei em oração por ele e compartilhava as orações com ele. Ele fez o tratamento, chegou a colocar sonda, porque não conseguia se alimentar pela boca. Hoje ele foi ao médico e recebeu a notícia de que está totalmente curado do câncer. Amanhã ele vai retirar a sonda, pois não vai precisar mais. Agradeço pelas orações, que Deus abençoe sua vida e sua família. Olha que tremendo. Hoje pela manhã eu dei testemunho de
duas pessoas que foram curadas do câncer. E agora à noite, mais um testemunho para a glória de Deus. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. A nossa fé está em Jesus, certo? A nossa fé está em Jesus. Eu não curo ninguém, mas Ele cura. Eu não tenho poder, mas Ele tem. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Glória a Deus. Estou num devocional. Estou lendo toda a Bíblia novamente. E hoje pela manhã eu estava meditando em Jó. E algo me chamou a atenção aqui que eu quero compartilhar com você. Preste muita atenção. O verso 8 diz: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então vou parar aqui um pouquinho só para você entender. Olha o testemunho que Deus deu de Jó. Homem íntegro, não tem ninguém na terra igual a ele. Um homem temente a mim, um homem reto. E aqui me veio uma pergunta: o que Deus pensa de nós? O que Deus tem visto de mim e de você? Será que Deus tem visto integridade em nós? Será que Deus tem visto caráter? Será que Deus tem visto temor? Porque alguns de nós esquecemos que Deus está presente. Que Deus está presente no nosso cotidiano. Deus está presente quando você senta na mesa com a tua família. Deus está presente quando você está fazendo um negócio. Deus está presente quando você está no trânsito. Deus está presente quando você está sozinho com o seu celular na mão. Deus está presente quando você está sozinho na cama com o seu celular na mão. Deus está presente em todos os momentos. Ele sabe das suas conversas. Ele sabe das suas intenções. E eu sei que nenhum de nós aqui é perfeito. Eu não sou perfeito, tenho muitas falhas. Você também não é. Todos nós temos falhas. Mas a pergunta é: o que Deus falaria de nós? Será que Deus daria um testemunho positivo de nós? Ou Deus daria um testemunho negativo? Porque aqui eu vejo Deus dando um testemunho positivo a respeito de um homem. Então eu creio que Deus vê todas as coisas, sabe todas as coisas e Ele conhece o que cada um está fazendo e Ele abençoa também, não só, sabe, pela prática do bem, mas por aquilo que o homem está semeando aqui nessa terra. Agora, olha só o que está escrito no verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Vamos parar um pouquinho aqui, porque a gente pensa que só o homem é invejoso. Mas Satanás inveja o que Deus colocou nas tuas mãos. Essa é a verdade. Então, muito da inveja que os homens têm, na verdade, foi aprendido por aquele que inveja mais. Esse é um comportamento que foi influenciado. O espírito de inveja, porque é o que está em Satanás. Essa é uma maldade que está enraizada no inferno, a inveja do próximo, a inveja do seu semelhante. E o que me chama a atenção aqui nessa palavra é que Satanás sabia tudo o que Deus estava fazendo na vida de Jó. Porque aqui diz que Satanás via a proteção que Deus colocou em volta de Jó. Então, é bem como a Bíblia diz, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Não pense você que Satanás não sabe a proteção que Deus colocou na tua vida. Por onde você anda, por onde você andar, e seja você na faculdade, no trabalho, seja você, sabe, a 10 mil pés de altura no avião, aonde você estiver, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, lá no meio da Amazônia, aonde você estiver, haverá uma proteção sobre você que teme a Deus. Aleluia! Haverá uma proteção. E a única maneira de atacar você é com a permissão de Deus. Você está protegido, você que teme o Senhor.
Você que teme ao Senhor. Então Satanás via a proteção que Deus havia colocado sobre a família de Jó. O inimigo, ele vê o que Deus colocou. Ele viu a prosperidade de Jó. Ele viu a influência de Jó. Ele viu todas as bênçãos que Deus havia dado na família de Jó. Então o inimigo, ele inveja a nossa família. Ele inveja nossos bens. Ele inveja a nossa influência. Então, quando nós vemos alguém atacando, quando nós vemos alguém perseguindo, quando nós vemos alguém invejando, isso na verdade foi inflamado espiritualmente. É por isso que Satanás via que Deus tinha abençoado as mãos de Jó. Está escrito aqui: a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. O inimigo estava falando que Deus tinha abençoado o trabalho de Jó. Deus tinha multiplicado, ou seja, era para ter 10, o Senhor multiplicou para 100. Era para ter 20, o Senhor multiplicou para 1000. O inimigo viu que havia a mão de Deus ali sobre Jó. E você acha que ele não vai ver a mão de Deus sobre a tua vida? É por isso que a Bíblia fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque o inimigo vai tentar de alguma maneira tocar nas bênçãos que Deus colocou na nossa vida, nas bênçãos que Deus tem nos cercado. E a maneira de você estar guardado por Deus é temer o Senhor, é ser reto. Porque não basta você temer a Deus e ser uma pessoa injusta aqui nesse mundo. Não basta você dizer que ama Jesus, sabe? Mas faz as coisas erradas pelo outro lado. Então nós temos que entender isso, que o temor a Deus, o verdadeiro temor a Deus, também faz com que sejamos íntegros, faz com que sejamos corretos, faz com que sejamos honestos, faz com que sejamos verdadeiros, faz com que temamos a Deus verdadeiramente. Então, olha o que está escrito no verso 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O inimigo tocou nos bens, tocou nos filhos, tocou na influência, enfim, fez uma verdadeira destruição. Foi um rastro de quebradeira, de problema que veio para a vida de Jó, porque Deus permitiu. O inimigo não se viu satisfeito com isso e disse a Deus: toca na saúde dele, toca no corpo físico dele, para ver se ele não vai amaldiçoar, se ele não vai negar, se ele não vai recuar. E a Bíblia diz que o inimigo feriu a Jó. E o corpo dele foi tomado de feridas. O corpo de Jó foi tomado por feridas a ponto de ele pegar pedaços de cacos e pedaços de pedra, raspas de pedra, e coçar as suas feridas. Terrível. Então a gente pensa assim: não, o inimigo não toca na saúde. Não, o inimigo não toca no corpo. Mas tocou em Jó. O que eu quero dizer com isso? Por que Jesus me ensinou a vigiar e orar? Por que Jesus me ensinou a vigiar e orar? Jesus me ensinou a vigiar e orar para que o inimigo já não tenha essas entradas na minha vida. Daí você diz assim: não, mas se Deus permitiu com Jó, Deus pode permitir em relação a nós. Você sabe que Jó tinha um pequenininho problema aí. O problema é que Jó, ele estava sendo assediado pelo medo. Isso é para outra conversa, é para outro dia. Mas o medo deu a legalidade para que o inimigo tocasse na vida de Jó. Aí as pessoas podem dizer que não, mas a Bíblia diz que ele fazia sacrifício porque ele tinha receio de que algo ruim acontecesse com os filhos. Eu não sei o que acontecia nessas festas aí, mas é o que a Bíblia diz.
Então eu quero que você entenda o seguinte: Jesus me ensinou a vigiar e orar sempre. Eu creio que Deus pode dar o livramento. Eu não estou dizendo que o inimigo ele não vai tentar atacar mesmo você vigiando e orando. Não, Jesus era perfeito e vigiava e orava, e o inimigo foi lá no deserto tentar ele. Então o inimigo tenta, mas ele não tem o poder de prevalecer sobre a tua vida se você se manter em Deus. E se algo acontecer com você, a permissão é de Deus, como eu disse. A minha parte e a sua parte, a nossa responsabilidade é proteger as nossas bênçãos, proteger nossa família, proteger nossos filhos, proteger nosso ministério, proteger a empresa que Deus te deu, proteger, sabe, os teus dons, proteger os teus talentos, proteger os teus recursos financeiros, proteger a tua saúde. Então, a mim e a você cabe vigiar e orar. Vigiar e orar, para que o inimigo não tenha acesso na nossa vida, para que o inimigo não tenha nenhum tipo de liberdade para agir na nossa vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu sei que essa foi uma palavra profética e isso me chamou a atenção no meu devocional. Nós não podemos deixar o inimigo tocar nas nossas bênçãos, e sempre que nós vemos que ele está tocando em alguma das nossas bênçãos, nós temos que ir para a presença de Deus para corrigir alguma coisa que está errada e ao mesmo tempo orar e repreender. Amém? Eu deixo essa mensagem ao teu coração. Eu sei que essa foi uma mensagem de Deus para você. Não deixe o inimigo tocar nas tuas bênçãos. Amém? Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários: não deixarei o inimigo tocar nas minhas bênçãos. Glória a Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vigiando e orando. Você que vem orar comigo às 6 da manhã, às 18 horas, você está fazendo isso? Você está vigiando e orando? É isso que você está fazendo aqui. Você está vigiando e orando. Amém? Quero dar dois recados. Primeiro, que amanhã começa a nossa escola profética. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Começa amanhã à noite. Você que é aluno da academia aqui no Global, você vai poder assistir quase que tudo, não tudo, mas quase que tudo, certo? Será sexta e sábado. Vamos transmitir ao vivo dentro da academia aqui no Global. E se você não é nosso aluno, vem se tornar nosso aluno na academia. É só você ir até o meu site e se tornar nosso aluno, www.vinicius07.com.br. E o meu segundo anúncio é que domingo, tá? Nesse domingo, nós vamos fazer um culto especial. Eu vou liberar 7 declarações proféticas de fé, de vida, de paz sobre a tua casa e sobre a tua família. No final da reunião, certo? Eu vou fazer isso tanto presencialmente quanto online, mas se você puder estar no presencial, eu creio que vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, tá bom? Muito bem. Salmo 91, então. Deixa eu declarar aqui. Enquanto eu declaro, você compartilha com 10, com 20, com quantos você puder essa oração, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91, e envia para alguém que está enfermo essa oração, próximo de você. Faça uma coisa boa. Compartilhe essa oração para alguém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Pega aí a sua planilha de oração, você que já conseguiu baixar. Quem não conseguiu baixar, baixa lá, é gratuito no meu site.
E se você não conseguiu baixar, pega uma folha em branco mesmo e separa as 7 áreas e faça os seus pedidos de oração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, apresentamos diante de Ti agora todos os nossos pedidos de oração, apresentamos diante de Ti nossas necessidades, apresentamos a Ti, Senhor, aquilo que tem nos feito chorar, aquilo, Senhor, que é injusto, aquilo que é perseguição, aquilo que é maldade, aquilo que é inveja, colocamos diante de Ti. E te pedimos, Pai, cobre-nos com o Teu sangue a nós e a todos da nossa casa. Cancelamos todo o mal, toda obra maligna, todo laço de Satanás, todo tipo de contrariedade, de obra das trevas, tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para oprimir, tudo aquilo que vem para enlaçar, nós declaramos por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro por vitória agora, eu oro por cura, eu oro por transformação, e eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa, na sua casa e em tudo que estiver ligado a ela e a sua família. No nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu és o Deus que dá vitória. Tu és o Deus que muda a história. Tu és o Deus que intervém. Toca com o Teu poder, Pai. No nome de Jesus Cristo. Toca com o Teu poder, toca com a Tua graça, Espírito Santo de Deus. É o que eu peço a Ti. Toca com a Tua graça agora. E no nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda inflamação renda-se a Jesus Cristo. Eu oro também por portas abertas, eu oro para que tudo aquilo que está bloqueado, tudo aquilo que está impedido, tudo aquilo que tem sido combatido espiritualmente, cesse. Eu repreendo a obra de desânimo, a contrariedade, tudo aquilo, Senhor, que é um sugador de forças, um sugador de ânimo na vida dessa pessoa, e que venha sobre ela um refrigério do céu, venha sobre ela um ânimo de Deus, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre ela. E, meu Deus, que a Tua presença possa encher a nossa vida, que a Tua presença possa encher a nossa casa. Vem sobre nós. Nós te pedimos, doce Espírito Santo, vem sobre nós, enche a nossa vida. Invocamos o nome de Jesus Cristo aqui nessa noite e pedimos a Tua bênção. Jesus, Tu és o Senhor da nossa casa. Invoque o nome de Jesus, chame pelo nome de Jesus, aonde você estiver. Chame pelo nome de Jesus, declare: eu creio no nome de Jesus, eu creio no poder do nome de Jesus, eu creio no poder do nome de Jesus. Diga, declare em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Amanhã, 6 da manhã, estou aqui com vocês novamente. Quem não compartilhou, compartilhe essa oração, e que Deus te guarde e te proteja. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos grandes respostas do Senhor chegando na tua vida, na tua família, na tua casa, em todas as áreas da tua vida. Que você seja tocado pelo poder sobrenatural do nosso Deus, e que nada bloqueie mais o teu crescimento, o teu avanço. Oramos para que todos os impedimentos caiam por terra, todos os bloqueios do inimigo, tudo aquilo que foi levantado pelas trevas para te travar, para te desviar do caminho, para te impedir de orar, para te impedir de buscar, que isso tudo seja quebrado e desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus, que venha sobre a vida deles grandes respostas do Senhor. Nós declaramos que nada impedirá o mover de Deus, nada impedirá o agir do Senhor sobre essa vida. No nome de Jesus, serão prósperos, irão florescer, irão crescer, irão avançar sobremaneira, porque a mão do Senhor está sobre eles. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Espírito Santo, e aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Como está escrito na tua palavra, Jesus, é tu quem perdoa pecados e quem sara doenças. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo,
colocamos a nossa fé naquele que cura, colocamos a nossa fé naquele que opera milagres, naquele que para ele não há impossíveis, e declaramos saúde divina. Declaramos saúde divina agora, e que o impossível agora seja tocado pelo milagre, seja tocado pelo sobrenatural de Deus. Meu Deus, toque-os agora, toque-os, remova todo o peso, remova toda a carga, remova tudo aquilo, Senhor, que é influência maligna, e tira, Senhor, no nome de Jesus, da vida, Pai. Eu oro pelos filhos, para que o Senhor guarde a vida deles. Nós declaramos que a promessa de Deus sobre os filhos, eles são herança do Senhor. Eles irão conquistar, irão viver o projeto e o plano de Deus, e eu quero declarar que irão bem nessa vida, no nome de Jesus, e irão temer o nome do Senhor. Jesus, invocamos o teu santo e poderoso nome aqui. Invocamos teu santo e poderoso nome, Jesus, e pedimos a tua bênção, pedimos o teu milagre, Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos declarando profeticamente 2 declarações a cada oração, a cada live. Amanhã nós vamos ter 3 declarações. Vamos ter declaração às 6 da manhã, às 9 horas durante a reunião, durante o culto, e depois às 18 horas. E cremos que Deus está movendo as coisas, está agitando as coisas. Você lembra quando Elias subiu ao monte para orar para que Deus enviasse chuva? Ele teve que orar por 7 vezes. Por 7 vezes ele orou e mandava seu servo ir à frente para ver se ele via algum sinal do milagre, do sobrenatural de Deus. Na 7ª vez, o seu servo voltou e disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias disse: esse é o sinal, vai vir muita chuva. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você está num propósito, declarando, orando, você vai ver a mão de Deus. Você vai ver a mão de Deus, você vai ver o agir de Deus. E muitas vezes o sinal de que Deus vai fazer algo grande, que Deus vai fazer algo extraordinário, é um pequeno sinal. E sabe qual é o sinal que tem aparecido para mim nesses dias? Uma esperança. Uma esperança que Deus sempre nos surpreende. Uma esperança que Deus, Ele sempre está chamando a nossa atenção para algo que Ele quer fazer. É como se houvesse uma expectativa. É como se houvesse uma expectativa. Há uma expectativa dentro do meu coração, e eu sei que isso é gerado por Deus, que eu verei coisas maiores, que eu verei coisas tremendas, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Olha que lindo isso. Olha o que Deus está fazendo, gente. A Sueli, ela escreveu assim: graça e paz. Eu vivo aqui na Espanha, mas te ouço todos os dias. Passei até a acompanhar depois que vi um compartilhamento. Quero contar que no mês de março fiz alguns exames de rotina e todos apresentaram alterações. Durante a campanha de curas em áreas específicas da carta, eu pedi a Deus pela minha saúde. E para a honra e glória de Jesus, ao refazer os exames, todos estavam dentro da normalidade. Fiquei muito feliz, pois esse é um milagre para a glória de Jesus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Eu creio nisso. Amém? Eu creio. Deus faz isso. Deus está operando. Deus está operando. Ele cura. Para Ele não há impossíveis. Eu volto a dizer, Jesus cura. Amém? Ele cura. Nossa fé está em Jesus. Eu creio que Ele cura. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio no milagre do Senhor. Deixa eu compartilhar uma palavra de Deus com você. Mas antes disso, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração e compartilhar essa oração com pelo menos 10 pessoas. Da mesma maneira que você está sendo abençoado, abençoe a vida de outras pessoas. Mande essa oração para elas. Mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Tem um texto de 1 Reis, capítulo 22. E eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários. Escreve aí, vá a Deus primeiro. É essa a palavra para nós no dia de hoje. Vá a Deus primeiro. Primeiro vá a Deus.
Antes de você fazer qualquer coisa na vida, antes de você procurar o amigo para te ajudar, antes de você procurar, sabe, algo para resolver o seu problema de forma errada, muitas vezes seguindo caminhos ruins, vá a Deus. Ele tem sempre resposta para a tua vida. Vá a Deus. Se você recebe um diagnóstico negativo, vá a Deus. Não se desespere. Vá a Deus. Vá a Deus primeiro. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 22, verso 4 e 5. Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Peço-te que primeiro busques o conselho do Senhor, acrescentou. O rei de Israel perguntou para Josafá: você luta comigo essa guerra? E o rei Josafá disse: sim, eu luto. Só tem um detalhe. Vamos buscar conselho no Senhor. Vamos ver se o Senhor aprova isso. E se o Senhor aprovar, então eu irei e eu lutarei ao seu lado e seremos vitoriosos. Josafá tinha um entendimento que, mesmo ele sendo um rei que tinha um exército, que tinha experiência, que tinha capacidade, ele precisava da direção de Deus. A direção de Deus, ela é fundamental. Não é uma coisa que pode ser ignorada, não é o tipo de coisa que podemos ir para a guerra ou ir para a luta sem ela. Eu creio que a direção de Deus é uma das armas mais poderosas para vencer guerras. E às vezes, e eu creio que na maioria das vezes, sem ela você não vence. Sem a direção de Deus. Muitas vezes Deus, Ele irá dizer para você: vai que eu estou contigo, é o suficiente. Porque no meio da batalha, no meio da luta, Ele lhe dará força, Ele lhe dará provisão, Ele colocará o que você precisa no seu caminho, Ele irá lhe sustentar e você será guardado pelas mãos poderosas do Deus vivo. E algumas coisas eu aprendo. Deus não garante a vitória se Ele não for consultado. Eu vou repetir. Deus não garante a vitória se Ele não for consultado. Então não queira, sabe, dizer depois que Deus não ajudou você. Você não consultou Ele. Você deixou Deus de fora. Você não perguntou para Ele se Ele estaria contigo. Você só foi e fez. Nós temos que pedir perdão a Deus por ter feito coisas sem a direção de Deus. Temos que pedir perdão a Deus por nos metermos em coisas que Deus não nos mandou nos meter. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito: Deus, não deixa que eu compre brigas que, sabe, o Senhor não me chamou. Eu não quero. Eu não quero entrar em brigas que o Senhor não me chamou, eu não quero entrar em situações que o Senhor não está. Eu não quero me envolver com certas coisas que não tem um propósito na minha vida. Então, como que eu vou ter vitória se eu não consultei a Deus? Eu preciso consultar a Deus, eu preciso ter a chancela de Deus, eu preciso ter o sinal verde dele, da autorização dele, para que eu avance, cresça, prospere e conquiste. Então essa é a palavra de Deus para a tua vida. A palavra de Deus para a tua vida é exatamente essa. Deus não garante vitória se Ele não for consultado. A segunda coisa, Deus usa pequenos detalhes. Então confie naquilo que Deus está falando com você. Deus usa, sabe, as coisas que a gente nem imagina, só para se comunicar conosco. Ele pode usar uma criança. Eu já contei o meu testemunho aqui, que Deus usou a minha filha para que eu começasse a gravar para o YouTube. Ela veio para mim com o celularzinho na mão e ela disse: pai, você tem que fazer vídeo, você tem que gravar vídeo. E ela veio 2 vezes. Então Deus usa
sabe, os pequenos detalhes à nossa volta. Deus usa as pessoas próximas de nós para nos apontar o caminho, para nos dizer, olha, não é esse o caminho, não anda por aí. Nós não podemos ser tolos e ignorar os detalhes, sabe, do que Deus está nos mostrando. Os detalhes são importantes. Um erro de cálculo e um prédio cai abaixo. Um erro de cálculo, sabe, e um acidente acontece. Então nós precisamos sempre da orientação do Senhor para a nossa vida. Os detalhes são importantes. O que Deus tem falado com você. Não ignore o que Deus está falando, não ignore os movimentos de Deus. Eu fico assustado quando Deus começa a me mostrar algumas coisas, porque eu sei, é sinal que mudança está vindo. É sinal de que alguma coisa está acontecendo. Sabe, eu sinto isso e sei disso no meu espírito. Sei disso no meu espírito. Terceira coisa, lute contra aquelas coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Lute contra aquelas coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Se Deus não lhe deu permissão para lutar, não lute. Lute contra a vontade humana de fazer mesmo assim. Porque é isso que vem a nós. Não, eu vou fazer e depois eu vejo o que vai dar. Não. Não faça isso. Não, esse não é o caminho. Lute contra as coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus para não entrar em coisas que Deus não quer que a gente se meta. E eu tenho que lutar comigo mesmo. Eu tenho que lutar comigo mesmo. Não, Deus disse para mim não me meter nisso. Então, eu não vou me meter. Deus disse para mim não me envolver nisso. Então, eu não vou me envolver. Deus disse para mim que não é o tempo disso. Então, não é o tempo disso. E eu vou obedecer o Senhor. E eu vou seguir o conselho do Senhor. E eu vou ser guiado pelo Senhor. E tudo dará certo. Nem tudo que bate à sua porta está destinado a você. Tem coisas que vêm à nossa porta e que Deus não destinou a nós. Eu posso dizer que é o lobo. É o lobo que está batendo na porta. Não abra para ele. Tem coisas que não estão destinadas para nós. Não é propósito de Deus para nós. Deus não quer que aquilo entre na nossa vida. Não abra a porta para isso. Tem coisas que Deus não quer que você faça. Não seja manipulado. Não seja dirigido, não seja guiado por coisas que Deus não quer. Tem coisas que Deus não quer para você. Não se meta nisso. Não se meta. Tem coisas que Deus não quer. Então não se envolva com isso. Não se envolva com isso. Nós precisamos ser guiados por Deus. Por Deus e não pela vontade humana, não pelo desejo humano, mas por Deus. Precisamos ser dirigidos pelo Senhor. Tem coisas que não adianta eu querer me envolver. Deus não quer que eu me envolva. Deus não quer que eu esteja nisso. Então segura essa palavra, porque é uma palavra de Deus para você. Deus não quer que você se envolva com algumas coisas. Deus não quer que você esteja, sabe, na frente de algumas coisas. Ele quer você totalmente conectado com Ele, no propósito dEle. Aleluia, aleluia, é nisso que eu creio. Eu creio exatamente nisso. E eu quero, antes de finalizar essa palavra, dizer só isso para você que se tem uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias, foi por ter aprendido a ouvir a voz dEle. Porque no mundo a gente ouve muitas vozes e tem coisas que tentam prender a gente. E nem tudo, sabe, é o que Deus tem para você. Tem coisas que não é para você. Tem coisas que não é para você. Tem coisas que Deus não quer que você se meta. Deus só garante a vitória naquilo que Ele é consultado. Escreve isso aqui nos comentários. Deus só garante a vitória naquilo que Ele é consultado. Se você não consultar a Deus, não tem vitória. Não adianta você tentar, sabe, forçar
Deus não vai abençoar. Se ele não está naquilo, você irá por sua própria conta. Não queira fazer isso. Talvez você esteja querendo fazer uma coisa, construir uma coisa, vender uma coisa, fazer uma mudança que Deus não está nisso. Eu sei que eu posso estar sendo usado por Deus para falar com você. Ei, cuidado com isso, não se meta com isso. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque essa é uma palavra de Deus para você, essa é uma palavra profética em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também, deixa eu abrir aqui no Salmo 91, depois que nós declararmos Salmos 91, eu estarei fazendo 2 declarações proféticas aqui nessa oração. E não quebre esse propósito, porque ele está sendo muito poderoso, está sendo uma bênção de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Estava abrindo a Bíblia, tá bom? Vamos lá. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero convidar você, domingo agora, 9 horas da manhã, eu vou transmitir ao vivo, inclusive o nosso culto, aqui de Santa Maria do Rio Grande do Sul. E você que gostaria de estar no presencial conosco, vem estar com a gente. Certo? O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 35. Vai ser uma grande bênção. Eu e a minha esposa estaremos ministrando, certo? Somos voluntários nessa igreja e vamos ter o maior prazer de lhe recepcionar lá. Cremos que esse é um tempo que Deus preparou para nós e há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus sobre o Rio Grande do Sul. E essa promessa de Deus é que através do Rio Grande do Sul, através do sul do Brasil, Deus faria um avivamento em larga escala. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E estamos trabalhando por isso, estamos nos rendendo a Deus, estamos nos rendendo ao plano dele, certo? E o nosso intuito é genuíno. Temos grandes desafios aí pela frente, certo? Alguns desafios são assustadores, mas o Senhor sempre esteve comigo, com a minha casa, e eu creio que nesse desafio Ele também estará conosco. Amém? Nesse desafio o Senhor também estará conosco. E eu quero convidar você que mora perto aqui de Santa Maria, vem estar com a gente amanhã, com chuva ou sem chuva. Está marcando chuva para amanhã, mas, sabe, nós estaremos lá, mesmo que esteja chovendo canivete, como diz, nós estaremos lá buscando a presença de Deus e dando início, né, a esse novo tempo, a essa nova temporada. Seria muito importante para a gente se você estivesse com a gente, ok? Salmos 91 diz assim, aliás, já declarei o Salmos 91, agora tem que fazer as declarações. Vamos lá, deixa eu pegar aqui as declarações que nós vamos fazer sobre hoje. Amém? Quero agora declarar duas
palavras proféticas sobre a tua vida e sobre a tua família. Se você pode, levante a sua mão, certo? Eu irei declarar e depois nós estaremos orando em nome de Jesus Cristo. E se você não compartilhou essa oração, depois compartilhe com 10 pessoas. Amém? Nos ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder em nome de Jesus. Diz assim: amém? Deixa eu declarar 2 palavras proféticas sobre a tua vida e sobre a tua família. Quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas, mande para amigos, parentes, grupos de intercessão. Compartilhe agora essa oração e levante uma das suas mãos que nós vamos fazer essa declaração profética em nome de Jesus. Hoje decretamos bênçãos de salvação para toda a sua casa. Declaramos que a visitação, o sobrenatural de Deus está chegando à sua casa e que haverá grandes liberações do céu. Oramos por cada membro da sua família, para que eles sejam tocados pelo poder e pela glória e pela presença de Deus de uma maneira sobrenatural. Quebramos o poder de todo espírito maligno que possa se voltar contra a tua casa e tua família, teus bens e tua propriedade, no nome de Jesus. Declaramos que todas as obras das trevas estão desfeitas, quebradas, e declaramos que a sombra do Senhor se manifestará sobre o seu lar e oramos para que forças do céu sejam liberadas pelo Senhor para proteger e vigiar a tua entrada e a tua saída. Oramos por um novo dia para o seu lar e que nesta estação, cada membro da sua família tenha um novo e renovado encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme está escrito em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e você será salvo e todos da sua casa. Também declaramos que um novo nível de ousadia e confiança e fervor pela palavra do Senhor e pelas verdades celestiais virá sobre você. Uma fome por Deus, uma fome pela presença de Deus. Ordenamos que toda timidez, intimidação, receio e medo se afastem de você no nome de Jesus. Todo espírito mentiroso que tenta te encurralar está amarrado. Declaramos que você é ousado e confiante como um leão para defender o que sabe, ousado e forte para defender a fé, para defender aquilo que você crê. Declaramos que você é plenamente capaz de permanecer firme no dia mau e que permanecerá inabalável nas promessas, verdades e mandamentos da palavra de Deus em meio à oposição. Declaramos que você permanecerá firme na fé por tudo que o céu lhe providenciou e ensinou. Declaramos que o que Deus destinou para você se cumprirá e que uma nova e renovada camada de ousadia, de fé, de coragem e segurança repousará sobre você nessa época. Como está escrito em Provérbios 28:1, o ímpio foge quando ninguém o persegue, mas o justo é ousado como um leão. Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, toca na vida dessa pessoa e toque em todos da sua casa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus. Que toda ansiedade renda-se a Jesus. Que as brigas no lar, que os desentendimentos, os conflitos cessem no nome de Jesus Cristo. Que vá embora toda a perturbação, tudo que entrou, Senhor, na vida de pessoas, para fazê-las se precipitar, para fazê-las errar, para fazê-las tomar caminhos sem a direção de Deus. Oramos para que o Senhor tire agora, Pai, todo encantamento dessa pessoa, tudo aquilo que está oprimindo ela, todo o peso da inveja, todo o peso da contrariedade, tudo aquilo que vem como ataque espiritual no peito dela, está por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, tira a agitação de dentro dessa pessoa, a agitação de dentro da mente dela, do ser dela, e que ela seja livre no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre, que o poder de Deus te cubra totalmente, completamente, que você seja guardado pelo Senhor, que você seja livre totalmente no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa, dá vitória a esta casa, dá vitória a esta família, no nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder sobre ela, Pai. Libera da tua vida, do teu sobrenatural sobre ela e sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo. Toque-a com o teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça. Envolva-os no teu poder, doce e amado Espírito Santo. E, meu Deus, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, para que tudo o que fizermos seja dirigido por Ti. Queremos consultar a Deus. Se a Tua presença não for conosco, não nos mande ir, Senhor. Nós queremos que a Tua presença, a Tua direção
e seja sempre guiando a nossa vida. E somos gratos pela tua fidelidade, pelo teu amor e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, estamos aqui e que Deus te abençoe. Paz.